Olá, pessoal, dando continuidade agora àquela primeira parte, vamos finalmente partir para a absorção aí do conhecimento de como montar as frases mais básicas da língua inglesa, né? Perceba que isso é muito básico, entretanto, se você realmente der o gás nisso aí, aprender de fato essas simples regras, né, que podem parecer confusas inicialmente, mas são simples, você já será capaz de se considerar um falante do inglês, né? Qual é a grande sacada? É aprender a fazer verbos, né? Frases, na verdade, né? No simple present, simple past, simple future, em affirmations, negations e questions. Acredite se quiser, dá para ter conversas de 1 a 2 horas nesse formato, né? Coisas básicas como perguntar de onde é, qual o seu nome, qual a sua profissão, saber responder, né? Tudo isso é muito fácil, mas é necessário que você tenha domínio dessas regras básicas aqui. No futuro, a gente vai ver um método muito mais eficaz, muito mais complexo e abstrato, que permite que você tenha ciência da estrutura perfeita, sintática e gramatical de uma frase no inglês, para que você nunca mais cometa erros, né? Mas vamos iniciar com esse aqui, né? Vamos nos acostumar com algo um pouquinho mais simples. Então, regras básicas para formações de frases em inglês. Simple present, simple past, simple future para affirmations. A gente sabe, né, que desde o começo, o que seria uma das primeiras interações linguísticas, o ideal era que você simplesmente dissesse quem está fazendo e o verbo que está fazendo. Então, I eat, eu como. Existia, em teoria, o uso de um auxiliar do para que fosse usado antes de um verbo, né? Mas nessas afirmações ele tem apenas um efeito de causar ênfase. Por exemplo, caso alguém esteja duvidando de você, quando você fala I do eat, você está falando eu como mesmo, né? Não duvide de mim, né? Estou sendo enfático. Isso aqui vai ser importante na hora das questões, porque a gente vai ver que esse auxiliar vai para frente, né? Mas a verdade é que esse auxiliar sempre existiu nas afirmações também, mas considerando que as pessoas não ficam duvidando umas das outras sempre, pelo princípio cooperativo lá de Paul Grice, né? Estamos sempre cooperando e esperando que o outro esteja falando a verdade, né? A gente não vai ficar desconfiando de tudo, né? Então não tem por que você ficar sendo enfático todo o tempo, né? Porque as pessoas não estão duvidando de você o tempo todo. Então retiraram esse do e I eat é suficiente para dizer eu como. Então perceba o seguinte, né? Nós temos uma dicotomia muito interessante, que é ignorada na língua portuguesa, mas na língua inglesa é algo a se considerar. Você vai sempre se perguntar se se trata de uma ação ou um estado. Por estado, eu quero dizer, na verdade, estado ou propriedade, que são características expressas pelo verbo to be. Então, I am a teacher é uma forma de dizer eu sou um professor, né? Por quê? Porque isso revela um estado ou propriedade meu, né? Agora, eat comer, né? É uma ação. Em geral, a gente pode até dizer que toda ação é aquilo que não é um verbo to be, né? Então, se aparecer o verbo to be na língua portuguesa, vai aparecer na língua inglesa também, né? Até em alguns casos mais anômalos, por exemplo, como o verbo haver em português, né? Que no inglês é there be. Esse be tá aí, né? Por mais que a gente não consiga ver é, na língua portuguesa, né? Então, sempre pense nisso. É uma ação ou estado, né? Parece to be ou não, use o verbo to be como seu auxiliar, né? Então, a ideia é essa. O inglês, ao contrário do português, vai introduzir essa noção de verbo auxiliar. E você vai ver a importância disso, né? Na verdade, nós podemos falar sobre isso, né? Veja que interessante, né? O português, né? Se você abrir aquele site lá, o conjugador reverso, né? Você vai colocar o verbo correr, por exemplo, né? Correr. Veja só quantas formas insanas, né, de conjugação existem no verbo em português. Eu corro, corri, corrido, né? Só o presente mesmo. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm, né? Ou seja, em geral, para cada um dos tempos verbais em português, você tem 6 variações de conjugação verbal, né? Então, você pegando essas 6, multiplicando pelos tempos verbais que existem, né, você chega a ter 72 formas diferentes, né, em teoria, de modo geral, de conjugações de um verbo só, né? O inglês foi muito mais esperto do que isso, pensou assim, não.
Vamos deixar o verbo de um jeitinho só, né? I run, you run, she runs, né? Já vimos já na aula anterior, né? Porque na terceira do singular do presente do indicativo você coloca esse S. Às vezes não queriam fazer isso, mas tiveram que fazer porque senão geraria uma ambiguidade, né? Mas olha, we run, you run, they run. Não muda nada, né? Não muda nada. Por que mudar, né? Só que eles pensaram nisso com uma pequena condição. Você vai ter que sempre especificar o subject pronoun específico, porque senão como é que eu vou saber quem está realizando a ação ou apresentando um certo estado de propriedade, né? Então eles pensaram, foi um cálculo simples, é muito mais simples você repetir sempre o subject pronoun, mas manter o verbo de um jeitinho só, do que ter a capacidade que o português tem de ocultar o subject pronoun, porque ele possui desinências de conjugação, né? Corro, a gente sabe que eu não preciso colocar eu corro, né? A gente sabe que essa terminação diz respeito a uma primeira do singular, né? E já algumas são complicadas, né? Corremos, né? Eu não sei se isso aqui é um presente ou um passado, por exemplo. É nós corremos ontem ou nós corremos todos os dias, né? Então, em português nem sempre é possível fazer essas ocultações de sujeito, né? Mas isso aí revela, né? Que nós podemos, por causa dessas desinências, dessas terminações que indicam de antemão quem é o seu sujeito. Mas você, né, ao custo de ter que memorizar 72 formas de um verbo, isso não faz sentido, né? Então o inglês foi muito mais esperto nesse caso aí, né? Então, simple present, simples, sujeito, verbo, né? Sempre que aparecer um verbo to be no português, vai aparecer na língua inglesa também, né? Você pode chamar isso aqui de um verbo auxiliar. E isso aqui também pode chamar de um verbo auxiliar, mas oculte isso nas afirmações, porque as pessoas não ficam enfatizando o tempo todo. No simple past, porém, você vai ter que consultar uma lista de verbos regulares e irregulares no passado. Né? Felizmente eles pensaram assim, né? Pô, né? E como é que eu vou expressar algo no passado? Né? A gente vai ter que mudar esse verbo, né? Vai ter que ter algum indicador, né? De que não estamos falando do presente, mas do passado. Né? Alguns são regulares, né? Que são essas com terminação ed. I work, by I worked. Então, cuidado, né? Essas são as terminações regulares. Cuidado para não achar que verbos como esse, hit, né? Seguindo aquele exercício lá do site do conjugador reverso, né? A melhor forma de aprender um verbo em inglês é você anotar o simple present, o simple past e participle dele. São as três formas máximas, né, que um verbo no inglês pode assumir. Três variações possíveis, né? Já isso aí não muda nada. Veja que interessante. Hit. Mas aqui quer dizer, eu acerto, né? Eu bato, eu bati, batido. Isso não é um verbo regular, apesar de ele apresentar uma certa irregularidade. É, a gente chama de regular apenas aquele que vai para o passado com o ed no final, né? Nós temos outros tipos, tipo I know, I knew, non, onde muda todos, né? Perceba, porém, que existem verbos parecidos e que, embora regulares, apresentam uma certa regularidade. Veja como o inglês é gentil nesse caso, né? Que é o verbo crescer. I grew, grown. Por quê? Porque são parecidos, né? Tem estrutura parecida, né? Tem alguns que mudam só algumas vezes. Às vezes o simple present é igual ao participle, às vezes o past é igual ao participle, por exemplo, sleep, I slept, slept. Às vezes esse é igual a esse, não sei se eu vou lembrar aqui agora, mas o que importa é que todos eles são irregulares, né? O regular é aquele que vai para o simple past quando a terminação é D. Tem como adivinhar quais são? Não. Faça o exercício do conjugador reverso, anotando 10 verbos por dia, essas três variações máximas, e você vai memorizar bem e atingir o vocabulário e a fluência aí que você está almejando. Então, nas afirmações do passado, consultar que o verbo comer, por exemplo, é I ate no passado, sujeito verbo, mais uma vez, estrutura mais básica possível. Já no que diz respeito a estado da propriedade, os verbos to be no passado. I was a teacher, eu fui um professor, ou eu era um professor. A gente vai ver depois que no português e no inglês a gente costuma confundir muito o que seria um imperfect past, né, um pretérito imperfeito, e um simple past nesse caso aqui, né? Tem gente que diz que isso aqui é eu era é a mesma conotação de eu costumava ser, né? Mas eu costumava ser em inglês é I used to be. I used to be. Esse é o verdadeiro imperfect past, né? Então tem que tomar cuidado. Na verdade, aqui você tem que dizer eu fui um professor, né? Não eu era. Isso é muito importante, quase ninguém sabe.
Mas é legal que você tenha isso em mente, né? Nós temos o pretérito imperfeito, que é um ato do passado, e o simple past, que é isso tanto em português como em inglês, né? Que é uma ação num determinado instante do passado, né? Simple future, muito simples, a gente vai usar o que a gente chama de verbo modal, né? Algumas pessoas chamam isso de verbo auxiliar, né? Mas pode ser chamado no máximo de um auxiliar modal, né? Os verbos modais são aqueles que tratam de futuridade. São aqueles verbos, né? Lá desde Aristóteles, ele formalizou que a modalidade dos verbos diz respeito àqueles verbos que não podem ser julgados como verdadeiros ou falsos. Então, todos esses que dizem respeito à futuridade, né? Ou seja, a coisas que não aconteceram ainda, né? Não podem ser classificados como verdadeiros ou falsos porque simplesmente não existem, né? Então, um dos modais mais famosos é o will, do Simple Future. Só colocar ele na frente do verbo aqui, ó, I will eat, eu comerei. E, se trata de um estado da propriedade, coloca na frente do verbo to be, né? I will be a teacher. Eu serei um professor, né? Em negation, se o verbo principal for sobre uma ação e não for sobre um estado, usa o verbo auxiliar to do. Então, em vez de dizer I eat para comer, fale I do not eat. Então, perceba que negations in questions, né? Como a gente vai ver lá muito em breve, você começa a usar esse verbo auxiliar, né? É obrigado dessa vez, né? I do not eat vira I don't eat. Eu não como. Perceba que na terceira do singular do presente do indicativo, né? He, she, it does not eat. Olha o que acontece, você vai usar aquela regrinha dos plurais dos substantivos, né? E colocar S no, depois do do, né? Does, né? She doesn't eat. Ela não come. Isso não come, ele não come. Então, lembrar de colocar esse fator diferencial que indica que está no terceiro, singular do presente e indicativo, né? Lembrando que se qualquer uma dessas quatro condições falharem, você não coloca mais esse S. Se for sobre um estado, coloca o to be, né? I am not a teacher. He, she, it is not a teacher, né? Lembrando que you também, né? You are not a teacher. Lembrando mais uma vez que essa conjugação do terceiro, do singular, do presente e do indicativo para o verbo to be, viu? I am, you are, she is, né? Todas essas variações aqui é para terceira, para, na verdade, o presente indicativo, na verdade, né? E perceba que na terceira do singular do presente indicativo, como sempre, é adicionado um S. Olha o que acontece com to be na terceira, is, né? Mas quando se trata de imperativo subjuntivo, o verbo to be é be mesmo, né? Então, por exemplo, I hope that she be okay, né? Certo mesmo seria falar assim. Quantos falam assim? Quase ninguém, né? Mas ninguém vai falar, eu espero que ela está bem. Você não pode esperar por algo que já é. Você espera que algo seja. Então, parece absurdo escrever assim, she be okay, né? Em vez de she is, como a maioria fala. Mas isso é o que a gramática prevê de fato, né? Então, simple past, em vez de usar do como auxiliar, você vai usar a versão passada dele, did, né? Como é que eu sei que é did? Porque fui lá no conjugador reverso e vi que as conjugações do verbo do é I do, I did, gone. Então, é, perceba que não interessa, né? Não importa qual o subject pronoun que você está usando. Essa história de you are, she is, é tudo para o presente indicativo, né? Mas quando se trata de uma ação do passado, você vai usar didn't para todo mundo, né? I didn't eat, né? She didn't eat. Agora perceba que, infelizmente também, né, no simple past indicative, né, o único verbo que permite alguma variação no simple past indicative é o verbo to be também, né? Que sofre aquela tabelinha lá, né? I was, you were, she was. Lembrar dessas duas variações aqui, né? Mais uma vez, essa história indicativa possam essa. Até hoje eu não vi uma explicação do porquê o I também tem, né? Eu acho que provavelmente foi mais fator histórico do que linguístico mesmo. Mas, então, em vez de falar I am not, eu vou falar I was not. I wasn't a teacher. Eu não fui. Cuidado para não dizer eu não era. Eu não era, I didn't used to be. Eu não fui um professor. I wasn't a teacher. Já aqui na segunda, do singular, né? You weren't a teacher. Fácil, né? Aqui, só colocar o verbo modal mais uma vez para o simple future na negation, né? Will not vira won't. I won't eat. Eu não comerei. Mais uma vez, se for um estado da propriedade, I won't be a teacher. Não serei um professor. Já para as questions.
Qual é a grande sacada, né? A gente estuda lá na teoria dos atos de discurso, né, que existem esses indicadores de força locucionária, né? Que vai indicar, em outras palavras, se você está fazendo uma pergunta, né, você não vai só aumentar o tom de voz no fim da frase, como faz a língua portuguesa. Mas nesse caso, você pode colocar mais um indicador, né? Você começar uma frase com verbo auxiliar, já indica de antemão, todo mundo já sabe que você está fazendo uma pergunta antes de terminar a frase com um tom elevado, né? Do I eat? Ou seja, em vez de falar I do eat, que é essa versão aqui lá do começo, o auxiliar finalmente se revela, mas vai para frente. Do I eat? Eu como. Does he eat? Perceba que no português você só descobre com uma pergunta, né, principalmente se for perguntas longas. No final, quando a gente eleva o tom de voz, né? Does he eat? Lembrando, né? Terceiro de singular presente indicativo, coloca essa. Se for um estado, mais uma vez, né? Verbo to be. Assume, né? Em vez de falar I am a teacher, am I a teacher? Né? Ou is he a teacher? Né? Are you a teacher? Simple past também é a mesma coisa. Em vez de usar do, usa did. Did I eat? Eu comi. Né? Was I a teacher? Fui eu um professor? Né? Eu fui um professor. Né? Were you a teacher? Lembrando que nesse caso aqui, né, a gente vai descobrir no segundo exercício, né, esse aqui é o exercício um, que na verdade essa frase está tecnicamente errada, né, porque o inglês nunca esquece o subject pronoun, mas também não esquece o object pronoun, né, que é aquele pronome objeto, aquele que recebe a ação, né? Se o sujeito faz, o objeto recebe. Você tem que comer pelo menos uma coisa. Referir-se a uma coisa que você está comendo. Quem come, come algo. Did I eat it? Certo mesmo seria isso, né? Lembrando que você pode sempre exercitar sua pronúncia com isso aqui, ó. Did I eat it? Então, ótimo, né? E no Simple Future, usar o modal na frente também, né? Ele assume a mesma posição do verbo auxiliar, né? Will I eat? Perceba que você pode usar o som das consoantes para juntar foneticamente, né? Né? Inclusive o nome consoante veio daí, né? Faz as palavras consoarem, né? Soarem juntas para que a sua frase soe de forma fluida, né? Will I eat, né? Will I eat, né? Lembre-se que o L existe, viu? Você tem que falar, né? Colocando a língua no céu da boca, assim, will I eat? E will I be a teacher? Serei um professor? Pode-se usar modais usando as mesmas regras acima, né? Ou seja, em vez de will, né? Você pode usar outros modais. A gente vai aprender ainda o que são os modais, mas isso sim, propriamente dito, né? I can do this, né? Can I do this? Mesma coisa, né? E até o need, que a gente chama de um pseudomodal, né? Um pseudomodal, ele tem a mesma função do must, que é o verbo precisar, dever, né? Mas ele tecnicamente não é um verbo modal, né? Até porque você pode conjugar ele, né? He needs. A terceira do singular do presente indicativo, ele ganha um S, né? Mas os modais em geral, né? São só auxiliares, eles não são conjugados de acordo com a pessoa, né? He must do it, né? Não existe musts, né? Então, o need, ele não é um modal, mas ele poderia servir como tal, porque ele tem a mesma conotação do must, né? Então, need I do this, você pode encontrar algumas pessoas falando isso, né? Então, nas aulas particulares eu costumo fazer todo o exercício, né? Corrigir com o estudante, mas vamos fazer esse aqui, que é um exemplo canônico que eu sempre uso para testar como está a situação do inglês do estudante, né? Porque aqui vai usar várias coisas, vários conhecimentos interessantes, né, que são básicos, mas que é necessário uma familiaridade com a língua, né? Ou seja, ter contato com essa lição aqui para ter certeza que você está fazendo a tradução correta, né? Toda pergunta é feita com sujeito, né? Feita da seguinte maneira: double-weight question, auxiliary verb, subject pronoun. Sempre seguindo essa regra, né? Como? A gente sabe do dicionário que é how, né? Como se trata de uma ação, né? Vai ser do como auxiliar, né? Subject pronoun é he. O verbo principal é do, né? E isso pode ser this, se for de caráter ostensivo, né? Se estiver de fato apontando para algo. Ou it, que é o object pronoun, se de fato a ostensão não interessa, né? How do he do it? Né? Eu coloco isso para assustar as pessoas, para aparecer de fato dois do's e as pessoas terem o impacto de que existe o auxiliar e o principal. Entretanto, né, sabemos que isso aqui é uma terceira do singular do presente no indicativo, né? Então, o do vai adquirir o S aqui, ó. How does he do this? Então, com isso aqui você consegue
Falar inglês já. Responsabilize-se por adquirir um vocabulário de seu interesse. Cozinha, trânsito, escola, universidade, tecnologia, música, arte. Seguindo essas regras, você já consegue fazer as perguntas e responder normalmente, né? Só lembrando que a gente tem algumas formas básicas de responder, né? Por exemplo, as short answers, né? Que são as respostas curtas, né? Como ele faz isso, né? Ou, sei lá, ele faz isso? Does he do this, né? Yes, he does, né? Você não precisa ficar repetindo o verbo principal, né? Apenas repita o auxiliar, né? É uma das grandes vantagens aí da língua inglesa. Então é isso, partimos para o exercício 2, onde a gente vai aprender sobre os pronomes possessivos, né? A gente vai descobrir que são dois tipos, né? Um pouco diferente da língua portuguesa, mas vocês vão ver como a diferença conceitual ajuda muito na compreensão e no uso deles, né? Valeu aí, até a próxima, então.